Oi, gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindas à nossa quinta live de esquenta da Jornada Verdadeira Obediência. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o marido, o companheiro que não apoia a educar com respeito. Então, meu marido não me apoia na educação respeitosa. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Se você está assistindo a gravação dessa live, se você tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, deixa para mim, manda por direct que eu vou respondendo, tá bom? Boa tarde, Carla. Boa tarde, Érica, Andrea. Eu vou colocar aqui o que é que nós vamos falar hoje. Conta para mim da onde vocês estão falando. Meu marido não apoia. Peraí que eu vou colocar igual tá. Eu fiz a capinha, gente, senão para educar com respeito. Isso é uma queixa que muitas mães trazem para mim, falando que gostariam muito que os maridos apoiassem na educação respeitosa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nossa, a Erika é de Orlando! Uau, que delícia! Ai, gente, emenda de feriado, né? Estamos aqui. Hoje eu passei o dia trabalhando, preparando tudo para a jornada que vai começar. Se vocês soubessem a trabalheira que dá fazer tudo isso, e eu que faço tudo sozinha, então o negócio aqui, ó, é grava vídeo, edita, é muita coisa para fazer. Mas que bom, né? Eu tô feliz porque já tem bastante mãe se cadastrando. Dessa vez tem pais também, isso não é muito comum, mas eu fiquei super feliz. E é isso aí, né? Boa tarde, gente. Meu filho hoje não tá, ele volta hoje à noite da casa do pai dele, nem meu enteado. Então tá só eu e o Rodrigo aqui, a gente consegue dar um gás no trabalho e preparar tudo para quando as crianças estão aqui, a gente estar realmente junto com eles, né? Bom, gente, encaminha essa live para outras mães, porque quanto mais vocês apertam nessa setinha que tem aí, e esse conteúdo chega para mais pessoas, mais famílias vão poder ter a oportunidade de olhar por uma outra visão para a educação dos filhos. Tudo isso que eu compartilho aqui no meu perfil é um conhecimento novo, que as famílias ainda realmente não conhecem. Ainda existem muitas dúvidas e confusão sobre o que é realmente educar com respeito. E é importante que isso chegue para outras famílias, né? Há 6 anos atrás eu também não conhecia, e sempre trabalhando no ambiente escolar, e eu não conhecia. E assim, as professoras também não, as coordenadoras também não. Então é um conhecimento muito novo que a gente precisa trazer ele para as famílias com uma realidade sobre o que é a educação respeitosa. Porque as pessoas acreditam que é deixar as crianças sem limites, que elas fazerem o que elas querem. E não é nada disso, tá bom? Bom, conta pra mim, gente, há quanto tempo vocês conhecem a educação respeitosa? E se vocês já praticam, e como que é em casa com o marido? Como que funciona aí? Eles apoiam quando a criança tá chorando e você vai ali acolher? Ou eles olham torto? Conta pra mim como que funciona. Eu vou contar pra vocês um pouquinho como que foi a minha realidade, tá? Porque eu já estive ao lado de muita gente, na verdade, que não acreditava naquilo que eu estava fazendo. E eu vou contar o que foi que aconteceu durante todos esses anos, tá? Há 6 anos atrás foi quando eu conheci a educação respeitosa. E, na verdade, eu fui buscar isso por conta dos meus alunos. E a minha maior dificuldade nas escolas, quando eu comecei porque aquilo fez muito sentido para mim, né? Eu entendi o que estava acontecendo com a minha falta. Eu não tinha controle ali sobre a turma que eu estava dando aula. As crianças só me respeitavam quando eu gritava, quando eu tirava da minha aula.
E quando eu fui fazer os treinamentos sobre educação respeitosa e eu comecei, falei, não, eu vou atrás disso daqui, porque isso faz muito sentido, eu vou pagar pra ver, né? Eu dei assim de cara, logo de cara, com os olhares das outras professoras, os olhares da coordenação. Por quê? Eu fui parando de gritar com as crianças, eu fui parando de explodir. E esse era o esperado pelas outras pessoas que estavam ao redor. E elas não entendiam. E o mais engraçado é que dentro do ambiente escolar, eu trabalhava em várias escolas. Eu tentei, eu falava, não, mas eu aprendi, olha só, vamos lá, eu mostro pra vocês. E eu tava ali sempre me prontificando a ensinar isso para as outras pessoas, a dividir realmente o conhecimento, mas elas estavam fechadas para isso. E é exatamente o que a gente vive dentro de casa. E aí eu engravidei, o meu filho nasceu e eu já tava ali desde com ele pequenininho, eu já comecei a ir mudando o meu padrão de comportamento, né? Porque eu era uma pessoa super explosiva, sempre estressada, sempre com muita pressa. E eu fui mudando. Então, com ele, desde pequenininho, eu já fui ali colocando em prática a educação respeitosa. Lógico que hoje, 6 anos depois, é muito diferente, né? Mas já tem muito mais embasamento, continuei estudando, nunca parei. Mas o meu ex, né, na época, ele só ficava me olhando. Ele falava assim, como assim? Como assim você não vai fazer nada? Quando? E aí piorava. O momento que mais piorava era quando eu ia para casa dos meus pais. Como eu tava assim, eu sabia que era as necessidades do meu filho que importavam, que muitas vezes ele, um bebezinho, ia estar com sono e ele ia chorar, e ele ia fazer birra. Imagina, 2 aninhos, fase da birra. Quando eu pegava ele, ia para outro canto e eu não dava bronca, eu não ameaçava, ficava todo mundo me olhando torto. Como assim ela não tá fazendo isso? E por vários momentos me questionaram o porquê. E aí vem a primeira coisa que eu quero falar para você que tá buscando educar com respeito, mas que não tem pessoas que te apoiam dentro do seu convívio. A primeira coisa que você precisa fazer é buscar muito conhecimento. Porque quando alguém vem te questionar do porquê você está fazendo isso, ou porquê, na verdade, a maioria das vezes é porque você não está ameaçando, porque você não está batendo, porque você não está colocando de castigo, você precisa ter na ponta da língua o porquê você não está fazendo isso. E, gente, isso é tão difícil. A gente tem uma dificuldade tão grande em se posicionar, em estabelecer os nossos limites e os limites para a educação que nós estamos dando para os nossos filhos. Isso é uma dificuldade que a maioria de nós tem, porque a gente não aprendeu a como fazer isso na infância. Então, ainda mais quando os nossos pais, se vocês, como eu, teve uma educação em que a maioria, tá, gente? Porque a educação respeitosa ela é muito nova ainda, não deu tempo ainda de alguém ser educado com respeito desde sempre, ter uma sociedade. Ainda não tem isso. Então, assim, nós, quando criança, éramos sempre vistas como alguém menor, que tinha menos direitos e tinha que ouvir tudo que os nossos pais estavam falando e muitas vezes eles estavam errados. Então, como a gente não aprendeu a estabelecer esse limite, a falar um não, é muito difícil. Então, quando tem alguém ali te olhando, te julgando sobre o que você está fazendo com o seu filho, você trava. É o que acontece com muita gente. Trava. É como se a gente precisasse da aprovação das outras pessoas. E é exatamente isso que acontece. Como a gente tem essa dificuldade de se posicionar, quando alguém te questiona sobre a forma que você está educando com seu filho, você não consegue se posicionar. Porque você não aprendeu a como se posicionar. E aí tem mais um ponto. Como a educação que nós tivemos, nós tínhamos o tempo todo que estar atendendo às expectativas
dos adultos, então se eu não fazia aquilo que os meus pais queriam, eu era julgada, eu levava uma bronca, eu era colocada de castigo. Tudo isso faz a criança acreditar que ela só é amada, que ela só tem as suas necessidades emocionais atendidas quando ela está atendendo a expectativa de um adulto. Se ela não está fazendo aquilo que o adulto está pedindo, isso quer dizer que ela não é amada. É isso que ela vai internalizando. E nós crescemos com isso. E isso a gente fala que é um amor condicionado ao comportamento. Então, eu só sou amada quando eu estou me comportando bem, quando eu estou sendo boazinha, quando eu estou fazendo aquilo que os meus pais querem. E a gente cresceu com isso. Então, a gente precisa estar sempre ali agradando ao outro. E a gente esquece de olhar para nós mesmas. Só que quando a gente vira mãe, a gente vai para um outro lugar. A gente tá ali, mãe, oferecendo uma educação para uma criança, protegendo uma criança, sendo o adulto da relação. E se a gente não vai se fortalecendo, primeiro de conhecimento, para que você possa enfrentar isso, você não consegue. Então eu já conversei com algumas mães por direct, que elas me contam que elas não conseguem se posicionar, não conseguem falar um não pro pai, que elas estão ali, não conseguem sair, é mesmo não sair da barra da saia. Por quê? Quando você tá vivendo ali perto dos seus pais e acontece essas situações dos pais te perguntarem, te criticarem, te julgarem, você se coloca no seu papel infantil. E aí você sai daquilo que você realmente agora é, que é mãe, adulta da relação, responsável pela educação e por proteger uma criança. Percebe que é um emaranhado, gente, que vai ali da nossa história, que a gente cresce, é aquilo que a gente acredita, e a gente vai perpetuando tudo isso para os nossos filhos. Só que quem acaba meio que sofrendo com tudo isso são as crianças, porque elas têm mães que não conseguem se posicionar, não conseguem estabelecer um limite, não entende realmente o papel ali que ela está exercendo, porque ela está o tempo todo voltando no papel infantil dela. Gente, eu sei que é duro ouvir isso, mas é uma realidade que acontece em muitos lugares. Eu, enquanto mulher, eu fui realmente assumir essa autorresponsabilidade quando eu tinha 35 anos. Demorou muito para eu conseguir me posicionar pro meu pai, por exemplo. Em ele falar assim, deixa esse menino lá no quartinho de castigo, porque ele não sabe o que ele tá fazendo. O dia que ele me falou isso, eu virei e falei assim, ele não sabe mesmo. Porque ele tem 3 anos e eu sei o que eu estou fazendo com a educação do meu filho. Eu sou a mãe. Ele tem pai que estão se preparando para educar os filhos. E você agora é avô. Você pode exercer o seu papel de avô. Gente, depois que eu falei isso, eu saí chorando de lá, né? Porque eu nunca tinha, imagina, responder pro meu pai, falar, mas eu fiz isso, por quê? Porque eu tava me fortalecendo, estudando, me preparando, eu sabia o que eu tava fazendo. Depois disso, gente, até a minha relação com o meu pai mudou. E o meu ex, né, o pai do meu filho, hoje em dia ele me escuta, ele ouve o que eu tô falando. Mas por quê? Em nenhum momento eu fiquei tentando mudar aquilo que eles estavam pensando. Em nenhum momento. Eu não ficava dando palestrinha, falando o que estava acontecendo. Não. A única coisa que eu fazia era a minha parte. Só isso. Quando a gente decide educar com respeito, a gente tem consciência de que a sociedade tem um olhar completamente diferente.
e que você vai estar educando uma criança totalmente fora do senso comum. E que as pessoas, na maioria dos lugares, não estão fazendo isso. Elas estão nos dois extremos. Ou elas estão mandando a criança fazer o tempo todo, estão pegando forte na criança. Um exemplo de autoritarismo. Tá ali, a criança tá com o celular, vai lá e arranca, daqui que a mamãe tem que usar. E não pede licença. Faz ações com a criança que não faria com um adulto. Então, força a criança a comer o prato inteiro, ameaça, faz uma chantagem. Tudo isso é autoritarismo. Uma parcela muito grande da sociedade educa dessa forma. Quando não tá educando dessa forma, às vezes oscila, tá? Entre as duas formas. Às vezes é só um, às vezes é só o outro, que é a permissividade. Que é deixar a criança fazer tudo que ela quiser. Então a gente vê um monte de criança, gente, fazendo umas coisas assim que você fala, meu Deus do céu, cadê a mãe dessa criança para colocar um limite? Para chegar para ela e falar assim, olha, isso que você tá fazendo não tá legal, tá incomodando as pessoas ao redor. Nós estamos num ambiente público, aqui a gente não pode fazer isso. Vamos pensar numa coisa que você possa fazer para você se distrair, para você se divertir? Mas ninguém faz. Deixa a criança fazer o que ela quer, ela grita, ela sobe, ela pinta, ela mexe em tudo que não é dela. E aí deixa sem limite. Então os pais, eles ficam ali oscilando entre ser muito autoritário e ser permissivo. E aí quando você entende que educar com respeito não é nenhum desses dois extremos, é exatamente esse caminho do meio, você, gente, sabe que você vai enfrentar ali muitos olhares, tá? As pessoas muitas vezes não vão entender, mas você sabe o que você tá fazendo, porque você tá se preparando para isso. Você não tá ali fazendo da sua cabeça. Você tá realmente... Gente, batata... Eu tô aqui olhando pra baixo, que o batata tá comendo o meu pé. E se eu não tirar o pé daqui, ele vai começar a latir. Então, a gente tem consciência desse caminho do meio e a gente segue firme, focando no nosso processo. Porque para ninguém é intuitivo tudo isso. Não é intuitivo, por exemplo, você pensar que você vai limpar uma criança quando ela vai no banheiro. Mãe, acabei. Você vai até ela e, poxa, você vai encostar no corpo dela. E aí eu vou pegar o papel e falar, dá licença, a mamãe vai te limpar. Por quê? Não é intuitivo eu pensar que eu tenho que pedir licença para mexer no corpo de uma criança, do meu filho. Por que eu tenho que fazer isso? Não é intuitivo. Por exemplo, você vai num parquinho e aí você sabe que a criança precisa de previsão de tudo que vai acontecer e aí você começa a avisar ela que vocês vão embora 20 minutos antes. Então, quando dá 20 minutos antes de ir embora, você chega pra ela e fala, filha, daqui a pouco a gente vai embora. Aí passa mais 10 minutos, você volta lá. Filho, daqui a pouco vai dar o momento da gente ir almoçar, tá bom? O que a mamãe falou? Então, você tá avisando com antecedência, você tá agindo de uma forma diferente, porque você tá consciente daquilo. E tudo isso não é intuitivo. Se você não cria essa consciência sobre o que realmente é educar com respeito, não muda o seu padrão de comportamento, você vai ali repetir tudo o que fizeram com você, porque é exatamente isso que acontece. Então, a maioria das pessoas, elas não vão educar com respeito, mas você tem consciência de que quando você aprimora o seu conhecimento sobre educação respeitosa, que você vai precisar treinar muito para muitas vezes até parecer que você tá ali lendo cartilha, sabe? Mas aí depois você vai adaptando para como você fala. Vão ter outros momentos que a criança vai ter algum comportamento que vai mexer tanto com você, que vai ali, parece que é um botãozinho, sabe? Que ela aperta, que ela sabe o que fazer para te tirar do eixo. Mas aí você vai colocar em prática a sua regulação emocional, porque você aprendeu. Você vai entender os seus gatilhos.
as suas feridas emocionais. E aí, gente, fazer tudo isso é um processo. E se você tenta fazer o seu e ainda ficar convencendo o seu marido, as outras pessoas disso, não dá certo. Agora, o que você precisa fazer é estabelecer limites para que você consiga ir melhorando. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu sempre, quando o meu filho faz birra, tá? E ele grita, ele tem as explosões dele. Pra mim é muito difícil me manter calma e mostrar pra ele que eu tô ali disponível para ele, para acolher. Pra mim é muito difícil, não é absolutamente nada natural. Porque eu cresci com um pai super explosivo que gritava e eu travo. Quando eu travo, é um mecanismo meu de fuga, luta ou paralisia. Eu paraliso, eu não saio gritando junto quando eu vejo outra pessoa gritando. Só que quando eu faço isso, eu também estou passando por fortes emoções. Então, primeiro eu preciso lidar com isso para depois eu conseguir ajudar o meu filho e ensinar para ele o que ele tem que fazer quando ele tá com raiva. Só que aqui em casa agora, né, na nossa realidade com o Rodrigo, com o Gabriel. Gabriel já tem 11 anos, né? Outro dia a gente foi fazer uma reunião de família e a gente sentou e aí eu expliquei pra eles. Eu falei, olha, eu sei que é difícil de entender, mas eu preciso, quando isso acontece, eu preciso não ter olhares para mim esperando o que eu vou fazer. Eu preciso muito de espaço. E me ajudaria muito se vocês não conseguem acolher, pelo menos que sai, que deixe para que eu possa agir como realmente precisa. Então eu fiz um pedido daquilo que eu realmente precisava para eu conseguir estar ali com meu filho nesse momento. Em nenhum momento eu falei, eu não vou fazer isso com meu filho porque estão me olhando, estão esperando que eu faça outra coisa com ele. Não, eu me mantive firme, porque eu sei que aquilo é importante pro meu filho, que quanto mais eu persistir nisso, mais ele vai aprender. Percebe a diferença? Então, eu não fico esperando que a outra pessoa me apoie. Eu vou e faço. Porque se a gente ficar esperando, gente, a gente precisa ter em mente que a gente vive em uma sociedade que normaliza a violência contra a criança. E se você acha que não, vai lá no meu feed. Rola as postagens que vocês vão ver os absurdos que tem escrito. Das pessoas falando que criança tem que apanhar para aprender, que a vara tem que estar aí para ela ser usada. Por quê? As pessoas não saem ali do senso comum, elas continuam com a mesma ideia de educação de lá de trás. E a gente está aqui para ser melhor, para evoluir. Então, assim, se a gente fica esperando o apoio dos outros, a ajuda dos outros, das outras pessoas que estão ali convivendo com você, você não vai conseguir. O que você precisa fazer é, a primeira coisa... Desculpa, o que eu falei no começo é se fortalecer de muito conhecimento. E aí vem a segunda coisa que você pode fazer, que é estar perto de pessoas que acreditam no mesmo que você. De pessoas que têm o mesmo pensamento que você, mesmo que seja para você trocar uma figurinha, conversar com alguém quando você não sabe o que fazer naquela situação, quanto para desabafar, para ouvir histórias de outras pessoas. Eu até contei ontem que ontem lá no grupo, né, das alunas do Bússola Materna, eu tava contando uma coisa que aconteceu comigo e a gente começou a conversar. E aí até uma mãe falou, nossa, eu fiquei aqui ausente do grupo, tô voltando agora. E agora é que eu vi, nossa, como é bom a gente ver que tem muitas outras pessoas vivendo o mesmo que a gente. E que a gente tá ali caminhando com o mesmo pensamento. Imagina só... Espera só um pouquinho, gente. Imagina que você
Eita. Que você começa a... Você bebe, tá? Você bebe muito, e aí você decide parar de beber. Só que todos os seus passeios são para lugares que você toma um vinho, vai para uma festa, toma uma caipirinha. E aí você decide parar de beber. O que é que vai acontecer se você ficar indo nesses lugares junto com as mesmas pessoas? Vai ser muito difícil de você parar e se manter firme ali naquilo que você decidiu. Vai ser muito difícil. Porque você vai ver todo mundo fazendo aquilo e vai te atrasar. Talvez se você for tiver um pouquinho ali com alguma dúvida sobre aquilo, você vai se deixar levar. Eu falo, gente, com os filhos é igual, tá? Quando a gente olha, principalmente agora, né, tecnologia, rede social, existe na internet, se você olhar, aquele clã de mães que estão ali sempre cansadas, que estão estressadas, que vivem brigando, que fala que não dá tempo de nada, que tá sempre reclamando de tudo. Existe, né? E aí, normalmente elas se unem e elas só ficam ali reclamando. Se você vive com esse tipo de mãe, de amiga, você acaba normalizando aquilo. Aquilo é tão comum naquele meio que se torna normal. E aí você acredita que aquilo que você está vivendo é normal, é assim mesmo. E aí você entra numa zona de conforto e você não sai disso. Agora, você sempre tem a opção de se juntar com essas pessoas que estão acreditando que é assim mesmo, que não tem outro jeito, ou você pega tudo isso que você não está considerando bom na sua vida e vai buscar alguma outra forma de lidar com isso. Só que se você continua naquele meio, vai ser difícil. Então, o que você faz? Você vai ali procurar outra tribo. Você vai ali procurar um outro lugar. É lógico, um marido, a gente não consegue fazer isso, né? A gente continua ali com o marido, continua com o companheiro. Porém, esse grupo que tá ali te apoiando, ele pode ser de diversos outros lugares. Ele pode ser na internet, ele pode ser numa casa de apoio para mulheres, ele pode ser em um monte de lugar. E quanto mais você tá ao lado de pessoas que acreditam que as crianças merecem respeito, que você merece respeito e que a relação de vocês importa e que é exatamente ela que vai fazer com que você viva a sua maternidade de uma maneira positiva, leve, harmônica, com consciência. É isso. É você caminhar em direção a isso e estar perto de quem acredita nisso. E existe, gente, não existe só o clã de mães cansadas, tá? Existe sim. E aí, fica o meu convite para vocês se inscreverem na jornada, que vai começar no dia 19, e começar essa mudança, porque ela precisa de um primeiro passo, tá? Você não precisa ter o apoio de mais ninguém que vive em volta de você, porque cada uma dessas pessoas que tá ao seu lado, ela tem uma história. O seu marido, o seu companheiro, ele teve experiências que ele registrou na sua própria memória com a percepção dele. A mesma situação, olha só, imagina dois irmãos, tá? Gêmeos. E eles dormem no mesmo quarto. E aí essas duas crianças estão ali, no seu bercinho. Estão dormindo de noite. Aí um deles chora. Ele acorda de madrugada chorando. Esse que acordou chorando, ele levanta no bercinho e fica te esperando. E você chega. Só que quando você tá chegando, a outra criança que tá no berço, ela acorda. Só que ela não acorda por um incômodo, ela acorda porque tava com o seu irmão chorando. Só essa situação
já traz um registro diferente para essas duas crianças. Então, o nosso marido, o nosso companheiro, todas as pessoas ao redor, cada uma vai guardar, vai ter os seus registros diferentes para as mais diversas situações. E se você ficar tentando mudar o outro, você vai sair do foco principal, que é a sua transformação. É no seu processo, é em você mudar o seu padrão de comportamento, é você olhar para você. Porque quanto mais você for se reeducando, primeira coisa, a se respeitar, você olha para você, eu me relaciono comigo mesma com respeito, respeitando a minha história, todos os meus valores, eu vou me transformando. Automaticamente, quando você começa a ter esse olhar respeitoso com você mesma, o seu filho vai refletindo e aí ele vai se tornando colaborativo, ele vai mudando o comportamento dele também. E aí o que acontece? A sua relação com ele muda também. Só que começa com você com você mesma, depois com o seu filho. E aí as pessoas que estão ao redor começam a ver a diferença nisso tudo. Então, não é que eles vão mudar porque você vai abrir a cabeça dele e falar, agora você vai começar a educar com respeito, nessa casa não pode mais fazer nada. Não, não é assim. Ele vai vendo a sua mudança. Porém, aí, aquilo que eu falei no começo da live, você, como a adulta da relação, responsável pela segurança, pela proteção do seu filho, se você vive com alguém que usa da força física, então que bate, que vai e pega a criança, que chacoalha, você é responsável por proteger essa criança. Então, se isso acontece, você vai chegar lá, você vai se colocar e você vai proteger. Eu não aceito que você faça isso com meu filho. Você pega ele e tira ele de lá, porque é você que tem que proteger ele. Então, assim, percebe que para tudo isso que eu falei hoje, a gente precisa ir transformando. Oxi. Rodrigo? Gente. Ai, que susto. Que susto. Ai, tô, mas eu assustei. Você tava aqui assistindo a live, gente. O Rodrigo entrou aqui na live. Aí ele mandou até um coraçãozinho, aí a porta abriu. Tomei um susto. Ai, meu Deus. Olha lá, a Erika perguntou assim, e se ele disser que é meu filho também? Não importa, Erika, pega a Constituição. É proibido, é lei, é proibido bater em criança. Isso é crime. E aí por isso que eu falo que vocês precisam se fortalecer para que vocês saibam exatamente o porquê você não tá deixando isso. Gente, o conselho tutelar, ele vai até a casa das pessoas. Se eu, por exemplo, ligar e ouvir e relatar para alguém que o meu vizinho, eu tô ouvindo barulho, o conselho tutelar vai lá. Então, assim, quanto mais vocês se fortalecerem de conhecimento, vocês pega leis, pega vídeos, fala, tá aqui, eu não vou deixar fazer isso, se coloquem. E se você não consegue fazer isso, vai buscar conhecimento, vai estar ao lado de quem tá falando que você merece respeito e que a criança também. Porque quanto mais fortalecida você tiver, mais vocês vão conseguir ir trazendo essa harmonia, trazendo essa consciência para aquilo que vocês merecem também, tá? Érica, sobre corrigir e sobre corrigir brigando. Então, até que ponto ele explode muito? A gente não consegue mudar o outro, tá? Não tem como mudar, porque a pessoa ela precisa tá preparada, tá no momento dela para que ela vá buscar um conhecimento novo. Agora, o que você pode fazer é nomear
aquilo que a outra pessoa tá fazendo pro seu filho. Então, por exemplo, alguém foi rude com ele, corrigiu ele brigando, tá? O que você faz? Você acolhe o seu filho, você vai falar pra ele que aquilo que aconteceu, olha, ele tava brigando com você porque ele não estava sabendo como falar de uma forma respeitosa. Mostra para ele o que é, para que ele possa devagarinho, a criança vá criando esse discernimento do que, poxa, isso daqui que essa pessoa faz é respeitoso, isso daqui que essa pessoa faz não é respeitoso. Gente, e olha só, eu faço isso muito com meu filho, inclusive quando eu falo rude com ele. Eu falei rude com você, desculpa, você não merece. Quando aconteceu, acho que umas 3 semanas atrás, a professora da escola meio que obrigou meu filho a pedir desculpa pro coleguinha. E eu falei pra ele, isso que ela fez não foi legal, porque para você pedir desculpa, você precisa estar realmente arrependido do que você fez. Você entendeu o que você fez? Eu conversei, né? Foi uma conversa longa com ele, mas eu mostrei para ele que aquilo não estava certo. E quanto mais a gente segue fazendo isso repetidamente para os nossos filhos, mais eles vão crescer tendo esse olhar diferenciado do que a maioria da sociedade tem. Eles não vão normalizar a violência, tanto a violência física, tá? Quanto a violência invisível, que é a manipulação, a chantagem. Outro dia aconteceu do meu filho virar pra mim e falar assim, mãe, se você não vier se você não vier me ajudar agora, eu nunca mais vou brincar com você. Ele falou isso pra mim. Aí eu falei assim, Caio, isso que você tá fazendo é uma chantagem. E aqui as coisas não funcionam na chantagem. Aí o que é chantagem? Aí ele perguntou, porque era uma palavra diferente. E aí eu fui e expliquei. Mas então assim, quando a gente percebe que se a gente mostra pra eles, eles não vão crescer com essa venda nos olhos para toda a violência que acontece na sociedade. Eles vão ter discernimento para entender tudo o que está acontecendo e aí eles vão poder fazer a escolha deles. E se na primeira infância eles tiveram uma base fortalecida, se você construiu essa relação de conexão com o seu filho, ele que está ali no momento que está construindo todo o seu senso de valor, a sua criticidade, tudo isso ele vai crescer sabendo o que é. Então, assim, é muito diferente a gente focar em querer fazer com que o meu marido me apoie na educação respeitosa e focar no meu processo e no meu papel enquanto mãe, que é de oferecer segurança para o meu filho. Então, ele não vai por conta disso. Você não vai fazer isso com ele e eu tô aqui com você, meu filho. A criança espera isso. A criança, ela espera que você vá protegê-la. Ela não espera que você entregue ela para violência, ela espera que você proteja. E quanto mais você mostrar para a criança que você tá ali protegendo ela de toda a violência, mais essa criança vai confiar em você, tá? Gente, conta pra mim, Érica, se ficou alguma dúvida. Gente, as lives na semana que vem, elas vão acontecer, tá? Só que elas vão ser mais cedo. Na semana que vem, a gente vai ter mais 5 lives de esquenta, mas elas vão começar às 12h30, meio-dia e 30, tá bom? E aí essas lives, elas são esquenta para a Jornada Verdadeira Obediência, que começa no dia 19. E aí, no dia 19, todo o conteúdo que vai ser enviado, ele vai pelos grupos de WhatsApp, tá? Então, assim que vocês realizarem a inscrição, vocês vão ser direcionadas para o WhatsApp e aí por lá vocês vão recebendo o link. São 3 aulas gravadas, mais 3 aulas ao vivo, que daí vão acontecer à noite,
tá bom? Gente, por hoje é só. Eu espero que eu possa ter contribuído para que vocês possam se fortalecer, para oferecer para o filho de vocês respeito, porque eles são dignos disso. E quando a gente vai mudando a nossa forma de se relacionar, não é que a educação respeitosa funciona, ela é uma forma de você ver a vida, de você olhar para o seu filho, de você olhar para as relações, tá? Transformou a minha vida. Há 6 anos atrás, eu não conhecia absolutamente nada disso. Eu normalizava muita coisa. Tudo que eu falo aqui, eu não fazia. E eu fui mudando. Eu fui saindo ali do padrão que eu tinha para hoje em dia, sem gritar, sem ficar ali me estressando. Eu sei exatamente como ir me regulando para poder oferecer para o meu filho aquilo que ele precisa. Não é ser perfeita, porque eu não sou perfeita, só se eu fosse um robô. Mas é sobre a gente estar buscando ser melhor cada dia, tá bom? Se ficou alguma dúvida, quem tá assistindo a gravação, manda pra mim. E espero que vocês aproveitem o final de semana, tá bom? Um beijo, gente, e até segunda.